Então, meus amigos, estamos analisando aí a parte de princípios, ou seja, características do inquérito policial, e aí a gente está vendo a princípio da oficialidade, foi o ponto que a gente parou aí. Feita por órgão oficial, qual seja a polícia judiciária, por isso aí do nome oficialidade. Então a investigação criminal é feita por um órgão oficial, qual seja a polícia judiciária. Agora pergunto, com ou sem exclusividade? Sem exclusividade, eis que há outros órgãos que também investigam crimes, tais como CPI, Ministério Público, Polícia Legislativa, Polícia Militar, Inquérito Judicial. E o Supremo ele tem o entendimento de que qualquer órgão público pode investigar crime, que é um negócio meio estranho, mas como é ele que fala, tudo bem, vamos chegar lá. Mas a oficialidade é isso, a investigação criminal é feita por órgão oficial. Mas é só a polícia que investiga crime? Não. Então é sem exclusividade. Eis que há outros órgãos que também investigam crimes. Aí, se vão investigar crime, é por meio do seu procedimento próprio. No Ministério Público vai ter o procedimento interno deles lá. O nome do Ministério Público Federal acho que é chamado de PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Então eles que façam lá a investigação própria. Ok? Por quê? Porque aqui na fase policial, na fase da polícia, tem um ato de investigação, que é o inquérito policial. Agora, quem vai presidir o inquérito policial, aí tem que ser a autoridade policial. O Ministério Público, se quiser que faça a investigação própria, mas presidir o inquérito policial, não, isso dá maior atrito lá entre o Ministério Público e a polícia. Você falar isso lá para polícia que o promotor vai presidir um inquérito, você quase, né, isso é ofender de morte lá os delegados. Não tem isso, cada um no seu quadrado, literalmente. Ministério Público com as suas atribuições, delegado com a dele. Então o Ministério Público não preside inquérito. Se ele quiser, ele faça a investigação própria. Muitas vezes até vai solicitar o auxílio da cor policial, mas isso é o que a gente vai tratar agora. Então vamos lá, primeira coisa, ó. Atenção, põe na tela aí, para essa lei. Lei 2.830 de 2013. É uma lei muito importante porque trata da questão das funções de polícia judiciária, que é a fase do inquérito. Então, uma lei aí de 2013 que fala sobre a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, as funções de polícia judiciária para apuração, exercidas pelo delegado de polícia, que são, olha, falando aqui, ó, de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Então, olha aí, essa questão de polícia judiciária, apuração de infração penal, isso não pode a própria vítima buscar essa apuração. Essas apurações de infrações penais são exclusivas de Estado. Então, com essa natureza de ter a coerção, obrigar uma testemunha, obrigar a fornecer informações, aí é por meio de órgãos estatais, e se for por meio da polícia judiciária, vai se dar por meio do inquérito policial, do qual é presidente o delegado, ok? Olha lá, olha o que essa lei diz, a lei 2.830. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, então quando fala de autoridade policial em vários momentos do CPP, ele está falando aí do delegado de polícia, então o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a ele a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Por exemplo, termo circunstanciado. No juizado, em regra, não tem inquérito, pode até ter inquérito, mas pode ser, por exemplo, realizar a investigação por meio de um termo circunstanciado nas infrações de menor potencial ofensivo. Né? Então, esse inquérito policial ou procedimento vai ter como objetivo a apuração das circunstâncias que se deram o fato, da materialidade e autoria das infrações penais, sejam os crimes ou contravenções. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, ok? Sempre ele vai solicitar ao corpo, porque às vezes a perícia da própria corpo da polícia, ou muitas vezes tem os institutos gerais de perícia, mas aí a perícia tem que atender a requisição feita pela autoridade policial, né? Vai requisitar a perícia e também informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Então, o que ele está falando aí? A presidência do inquérito policial
nas determinações, ali, nas solicitações, é do delegado, é da autoridade policial, beleza? Põe o parágrafo 4º aí dessa lei pra gente, olha lá. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente, isso é importante, ó, somente poderá ser avocado, que é ir para o delegado-chefe, para o diretor de polícia, para a corregedoria, ou redistribuído, mandado para um outro delegado, né? Só pode ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, e vai justificar ou tem interesse público naquilo, em avocar aquele inquérito, ou redistribuir, ou nas hipóteses de o próprio delegado não estar observando os procedimentos previstos em regulamento da corporação e está prejudicando ali a eficácia da investigação. Por quê? Antes era muito comum, você imagina isso na Polícia Civil, ou principalmente na Polícia Federal, imagina um delegado investigando, está lá investigando o crime e bateu lá na investigação num figurão, o cara que tem contato, muitas vezes chega lá e, putz, delegado aí, ó, tá mexendo aqui, não sei o quê, aí eventualmente um delegado superior, hierárquico, tá lá mancomunado com o sujeito, e assim, quando eu fui da polícia, isso acontece. Nunca, graças a Deus, aconteceu comigo a versão completa, mas, cara, muito comum às vezes. Quando eu tava em São Paulo, eu tava lá numa delegacia que mexia com um negócio de rádio pirata, aqui em São Paulo tem muito, que lá afeta aeroporto, então tinha muita operação para reprimir esse tipo de delito. Só que essas rádios piratas, os caras têm contato direto com o deputado, com o senador, que é o pessoal que dá a base eleitoral ali, eles meio que trabalham para essa galera. Aí, sei lá, na operação, vai lá, prende flagrante, quando chegava na delegacia já tinha superior perguntando, o que tá acontecendo aí? Por quê? Olha só o que acontece, o cara lá na rádio, lá não sei na onde, você fazendo a apreensão, ele já ali muitas vezes preso em flagrante, já segura advogado, já entra em contato com não sei quem, que via deputado federal, via não sei quem, via não sei quem, chega lá pro seu chefe, o que tá acontecendo aí? Você informa. É um flagrante normal como qualquer outro. Ainda bem que eu nunca recebi, não, para o que tá fazendo. Não existe isso. Na Polícia Federal, o tempo que eu fiquei lá, você tem total liberdade, nunca aconteceu de falar, ó, faz dessa forma ou dessa. Sempre o pessoal quer saber o que está acontecendo, né? Mas, em operação às vezes grande, tem que estar monitorando. O chefe seu ele tem que saber o que está acontecendo ali. Agora, nunca faz isso ou faz aquilo. Graças a Deus, nunca ouvi isso, porque é complicado você ouvir um negócio desse. Só que aí, às vezes, tinha, né, em delegacias aí que faz é tirar o delegado, tira o inquérito dele, redistribui, ou avoca para o superior, que ele está perturbando ali alguém. A lei busca impedir isso. O que é que fala? Para redistribuir ou avocar, tem que ter despacho fundamentado, tem que ser superior e tem que demonstrar aí, fundamentando o interesse público, ou que o mau procedimento é do delegado de polícia. Aí pode retirar. Você vê que é para não permitir, chamam isso aí do princípio do delegado natural. Que tem o delegado ali, fica com o inquérito para tirar dele só dessas hipóteses aí, entendeu? Chamam alguns de princípio do delegado natural, como tem juiz natural, promotor natural, que segue mais ou menos a mesma linha, né, do delegado natural, é essa determinação de que eles têm atribuição, para tirar tem que ser por motivo justificado, ok? Olha lá mais uma aí, ó. A remoção do delegado de polícia dá-se somente por ato fundamentado. Porque às vezes remove, não, tira esse delegado aí, bota ele lá o cara é delegado federal lá no Rio Grande do Sul, bota ele lá no BV8, lá no extremo norte do Brasil. Às vezes porque ele está investigando coisa que não deve, vamos dizer assim, então não pode. Para remoção tem que ter aí, ó, olha meio que vinculando aí o superior hierárquico, tem que ser de forma fundamentada. E o indiciamento, isso é importante, nós vamos falar dele daqui a pouco, você já vai estar vendo a base aqui, ó. O indiciamento privativo do delegado de polícia, então não tem como escrivão indiciar alguém, não tem como agente indiciar alguém, tem que ser a autoridade policial. E agora, a partir dessa lei, o indiciamento tem que ser ato fundamentado do delegado, mediante análise técnico-jurídica, ou seja, tem que abordar as provas, tem que analisar o fato jurídico, as excludentes, a culpabilidade, tem que, né, que deverá indicar a autoria, materialidade e as suas circunstâncias. Então, o indiciamento, depois dessa lei ali, ele passou a ser o quê? Fundamentado, porque antes tinha muito abuso, porque o sujeito chegava lá, colaborava, às vezes o delegado não indiciava, deixava aí que o promotor ia fazer. Se o cara não colaborasse, já indiciava logo, já relatava rápido, mandava para acusação. Então hoje, vai indiciar, tem que fundamentar
com base numa análise técnico-jurídica, baseada nas provas, materialidade, autoria e todas as circunstâncias, e fazer a qualificação devida jurídica e as demais ocorrências, decorrências jurídicas daquele fato. Tranquilo? Isso aí tudo no artigo 2º da Lei 2.830. E mais, põe pra gente aí, olha o artigo 3º. Isso aqui deu problema na polícia quando veio. Porque lá dentro na polícia meio que tem uma rixa? Tem. Lá dentro é meio complicada a situação do delegado, principalmente do delegado com escrivão ou com agente. Do delegado com perito não tem tanto, que o salário é igual. Só que lá dentro os agentes e os escrivães ficam pé da vida porque o salário deles é maior. Então vive lá internamente, movendo de acabar com a polícia, acabar com o delegado, deixar o Ministério Público conduzir. Por quê? Porque lá tem essa rixa mesmo de agente com delegado, pela diferença salarial. Porque fala que os agentes é que fazem a investigação, o delegado só fica lá no papel, né, ali com o inquérito, não vai participar das operações. Então lá dentro tem essa rixa entre agente e escrivão. E lá, meu amigo, é meio complicado. Porque, por exemplo, lá, a gente chamar o delegado de doutor, nem esse negócio doutor, até que você viu aí, teve coisa de ex-presidente chamar promotora de doutor, né, o juiz até que estava lá conduzindo, falou, não chegou a falar doutora, chama de doutora. Chamado nome protocolar que tem na lei, é senhora, chamar com devido respeito. Então, esses termos aí, o agente não se refere a delegado. Eu, quando era da polícia, eles falavam assim, né, não se refere a doutor não sei o que, isso não tem. Na polícia, ô delegado. Não é doutor, alguma coisa. Eles têm isso, não chama, é delegado. Delegado. Ter esse tratamento protocolar ali, mas até tem projetos aí para falar que o tratamento não é doutor, o cara não tem doutorado, né? Então não é doutor, ou é você. Olha lá, olha aqui, ó, por exemplo, Ministério Público, tem a resolução 13 lá do Conselho Nacional do Ministério Público que fala do PIC, Procedimento de Investigação. Permite uma investigação para o órgão que vai acusar, ele meio que pode direcionar a investigação. E esse cara aqui já não tem o mesmo poder lá no inquérito. Então tem um peso na balança que não está funcionando. Mas hoje já está pacífico, o Ministério Público pode sim fazer a investigação prévia. Até tem aqui, ó, uma decisão
e o delegado que vai ou não colocar o sigilo, o mesmo princípio se aplica à autoridade policial, ok? Olha lá, juntar e formalizar e a própria investigada, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público. Olha lá, ó. Estão mandando aplicar o Ministério Público também a súmula vinculante 14 do STF. Observar os princípios e regras que orientam o inquérito. Então, todo dia dói, lá do nosso inquérito policial que a gente está vendo, se aplica às investigações. Tanto a polícia daqui a pouco quanto o Ministério Público já tem uma ampla defesa contraditória no inquérito, já tende a começar a modificar essa questão de que no inquérito não há contraditório para defesa, porque já há para o Ministério Público ferido. E vai observar o prazo para conclusão e controle judicial no arquivamento. Isso é importante, ó. Porque o Ministério Público, nós vamos ver que ele pede para o juiz arquivar o inquérito policial. E também vai ter que ter o mesmo pedido, vai ter que ter um prazo para ele concluir, e vai ter que ter um controle judicial sobre o arquivamento. Então, porque, por exemplo, a CPI pode requisitar para as operadoras, para os bancos, extratos. Extratos, quando ligou, de quem recebeu a ligação, aqueles extratos que ficam registrados. Atos em que é necessário, ó, a ordem judicial. Prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, a interceptação telefônica, que é a conversação em si propriamente dita, a esses atos CPI não pode. Por quê? Porque ela só pode os atos que não são de reserva de jurisdição. Tem ato que pela Constituição só ela, então, aí, meu amigo, não tem pra onde correr. CPI não vai poder, vai ter que requerer ao juiz essas determinações. Mas a CPI pode investigar crime, que ela fala votar o relatório da CPI, a própria Constituição fala que aquele relatório, se for o caso, vai ser encaminhado ao Ministério Público para eventual
oferecimento de denúncia. Então a CPI é um inquérito mesmo, só que feito lá pelos parlamentares. Quando encerrar, fizer o relatório da CPI lá, o relatório, é votado o relatório, isso é encaminhado para o Ministério Público para analisar aquilo e ver se dá base para ele oferecer a ação penal. Então a CPI está aí nessa atuação preliminar à ação penal, beleza? A Polícia do Senado, dos órgãos legislativos, eles têm poder tanto para a pronta atuação ali em algum crime ali que está acontecendo no recinto do Poder Legislativo, no caso aqui em Brasília tem um Congresso Nacional, direto você vê isso, né? Tem manifestação ali, então o povão entra, quebra, crime de dano, ali vai ter inquérito, lá até tem a figura meio que se fosse assim, um delegado é um inspetor. Na Câmara Legislativa que deve ter essa figura, que ele tem a formação ali jurídica e ele ali vai estar atuando, presidindo o inquérito lá dentro, é um inquérito legislativo. Então, o que acontece ali? A Polícia Legislativa ela tem atribuição tanto para essa ponta atuação, mas para também realizar os inquéritos lá dentro, pelos fatos ali de atribuições, ali, fatos que envolvem o Congresso Nacional. Então a Polícia Legislativa, eles podem também investigar crimes. Se você achava que era, por exemplo, você passa ali no Congresso, direto você vê. Tem umas viaturas lá do Congresso, não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que eu vi aquilo, é uma viatura captiva, aquela viatura captiva, né? Tu bota lá, Polícia Legislativa, não sei o quê, aí fica lá o sujeito rodando, para entrar nesse concurso lá de policial legislativo, salvo engano, é nível médio, salário é alto, é uns 13, 14 mil, tá lá, para Polícia Legislativa. O que ele vai fazer? É arriscado, igual PM, Polícia Federal? Não, fica rodando ali, em volta do Congresso. De vez em quando desce da viatura, espanta uns pombos que estão ali. Se tem invasão, índio dando flechada ali para dentro, chama quem? Polícia, que é direto você vê. Quando o bicho aperta ali, é PM chamando. Teve época que queriam até botar as forças armadas, que o povão tava, né, querendo invadir ali. Teve um refém. De competência, como reformou agora o CPP, vai haver uma mudança significativa, porque agora muda um pouco da definição do que é competência agora da Justiça Militar. Porque antes era só julgar os crimes militares praticados por militar. Mas teve reforma lá na legislação militar agora recente que diz que tudo que é crime, se for praticado por militar em serviço, razão de funções, mesmo esse crime não sendo militar, vai ser julgado na Justiça Militar Estadual. Antes não era. Tanto que se praticasse abuso de autoridade era juizado especial, agora não vai ter mais isso não. Vai ser inquérito judicial? Pode? Pode. Qual que vai ser a hipótese? Por exemplo, você imagina na polícia, o delegado está lá fazendo uma investigação, uma interceptação telefônica, e houve dois sujeitos conversando, falando sobre tem minhas crianças aqui para eu cuidar. E aí, meu amigo? Você imagina o delegado, lá na sua atividade, ouvindo uma interceptação telefônica, alguém que estava sendo investigado, e aí do nada surge um senador da República pedindo dinheiro pro cara, para atuar de forma ilícita. O que o delegado faz na hora? Você vê um cara oferecendo 500, outro pedindo 1 milhão para poder ter a jogada ali. O que o delegado faz na hora se ele vê isso na interceptação telefônica?
causa interferência e fala, eu quero 200 para ficar quieto. Não, né, rapaz, não vai fazer isso porque isso não compensa. Por mais que você ganhe dinheiro ali, uma hora a casa cai. Não vê hoje aí tanto deputado, senador, os caras tudo lá no presídio, é banho coletivo. Você já mostrou deputado aí tentando entrar na cueca com biscoito, um queijo provolone na cueca. Pô, meu irmão, viva com dignidade, né? Vive aí sem, né, tá aí, corrupção passiva. Não, vai ganhar seu dinheirinho, vai lá tranquilo, muito dinheiro, o cara nem aproveita aquilo ali, termina uma hora. Olha aí que situação, né? Já há vários anos aí na cadeia aí agora, essa alta corrupção, que é bom, porque no Brasil a gente achava que essa galera não era presa, graças ao nosso magistrado, um só, né? Porque na verdade deviam ser todos agir dessa forma. Se todos agissem assim, Ministério Público, juiz, não fossem, vamos dizer, complacentes com essas práticas aí, porque o que a gente vê hoje em dia que tá um negócio sinistro. É difícil você ver alguém que não tá praticando alguma coisa ali nesse âmbito de poder legislativo, de oferta para fazer não sei o que. É complicado isso daí. Então, o que acontece? Não vai cair nisso aí. Agora, se você, delegado, você tá vendo um senador participando dali de um crime, o que você tem que fazer na hora? Você tem que comunicar ao Supremo. Porque o senador, assim como vários outros, uns vão ter foro, né, no STJ, como governador, uns vão ter foro no TJ, se for um juiz, um membro do Ministério Público Estadual, ou no TRF, um juiz federal, um juiz trabalhista, vão ter foro no TRF. Ou seja, várias autoridades que têm foro. Você está vendo que estão querendo acabar com o foro, porque o levantamento aí desses órgãos, viu que tem foro no Brasil, porque vai tendo efeito de cascata. Foro na Constituição, foro nas Constituições estaduais, 50 e tantos mil pessoas com foro. O que acontece com esse pessoal? Eles não vão ser investigados pela polícia, eles vão ser investigados pelo tribunal competente, ou o Supremo, ou o STJ, ou o TJ, ou o TRF. Ali é feito um inquérito. Não lembra na época do mensalão? Teve um inquérito, que na época acho que até quem presidia esse inquérito era o ministro Joaquim Barbosa. Então o que aconteceu? Ele presidiu um inquérito, ele era o delegado do feito. O delegado, entre aspas. Na verdade, ele não ia fazer, mas ele determinava a polícia para cumprir, fazer ouvir, testemunho e tal, mas era tudo ordem dele. Depois ele vai, relata o inquérito, manda aquilo pro Supremo, pro Pleno, Supremo abre visita para quem? Pro Ministério Público que atua lá, Procurador-Geral da República, aí oferece a denúncia, Supremo recebe, vai distribuir para um relator, que é inclusive quem já estava com o inquérito, aí vai percorrer lá agora o processo originário, oitiva de vista, testemunho, até ter uma condenação. Então tem a fase prévia também e a fase judicial lá, tudo no Supremo, em relação a quem tem foro prerrogativa de função. Então põe aí na tela inquérito judicial, ok? Até aí tudo bem, só que teve uma coisa interessante que o Supremo falou. Ele veio e atribuiu a função de investigação criminal a órgãos públicos em geral. Olha o que o Supremo fala, que é meio estranho. Ele fala assim, ó, o próprio Código do Processo Penal, em seu artigo 4º, parágrafo único, que é o que a gente está estudando aí, dispõe que a apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá, então, nós estamos falando de infração penal, investigar crime, não excluirá competência, na verdade seria atribuições aqui, de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Beleza, então se tiver um órgão que a lei dá a mesma função para investigar, tudo bem, como nós vimos. Polícia Militar, Polícia Legislativa, Ministério Público, beleza. Só que ele vem e fala assim, a título de exemplo, são comumente citados, entre outros, CPI, ótimo, tá até na Constituição. Agora ele vem, COAF, Receita, Bacen, CVM, TCU, INSS, e por que não lembrar? Qualquer sindicância e processo administrativo. Ô, meu irmão, aí não dá, porque não é esses órgãos, eles não fazem investigação criminal. Não vai ter força coercitiva para pedalar uma porta, para levar na marra a testemunha, para representar muitas vezes aí pela quebra de sigilo bancário, fazer essa investigação. Então não vai ter investigação aqui. Se eles têm notícia disso aqui, é procedimento administrativo. Surge prova, manda para a polícia. Mas aqui, por esse julgado supremo, a gente tem que colocar que, a princípio, qualquer órgão público pode investigar crime, o que a gente sabe que não é bem assim que ocorre. Ok? Vamos tomar um café, a gente já volta para continuar aí com nossos princípios de inquérito policial. Até já.